Eu não sei o que vai acontecer em 2026. Eu não sei em quem você está depositando a sua confiança. Eu não sei qual é o seu pensamento acerca dos rumos desse mundo. O que eu sei é uma coisa: se as águas que sustentam a sua vida nascem dos palácios de Brasília, você está perdido. Mas se as águas que sustentam a sua vida saem do trono do Todo-Poderoso, eu quero afirmar para você que 2026 será um ano de segurança na sua vida, se você crê que essas águas saem do templo do Senhor e não do palácio dos homens. Para que o ano seja de fato novo, peça ao Todo-Poderoso para transformar a morte em vida. Talvez seu casamento esteja morto, peça para o rio passar e transformar a morte em vida. Talvez a sua alegria esteja morta, peça para o rio passar e transformar a morte em vida. Talvez o seu equilíbrio, a sua temperança estejam mortos, peça para Deus transformar a morte em vida. Talvez a sua conta no banco esteja morta, peça para Deus transformar a morte em vida. O texto diz que onde esse rio que sai do templo, que onde esse rio que sai da presença de Deus passa, a morte é transformada em vida. Ezequiel capítulo 47 diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu outros ainda 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedir só para reduzir um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos prestes a ouvir o último sermão desse ano. Durante todo esse ano a Tua palavra nos acompanhou, porque a Tua palavra é a verdade. E nós cremos que o mesmo Espírito que a revelou pode iluminar os nossos olhos e trazer para nós princípios para que o ano seja de fato novo. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que de fato nós precisamos para que o próximo ano seja novo? Novo não apenas no número que se altera no calendário, mas novo na perspectiva, novo na fé, novo da forma como nós olhamos para o horizonte e podemos perceber que porque Deus já está lá, nós não precisamos temer nada. Está aqui o profeta Ezequiel, e acontece um grande mistério na vida desse profeta. Pelo dia ele é acordado por Deus, Deus envia um anjo, coloca diante de Ezequiel um rio.
E ele pega um cordel de medir, diz o texto. Um cordel de medir, uma linha de medir, um barbante. E diz o texto que o anjo compele o Ezequiel a entrar nesse rio. E diz em 4 movimentos para ele. O primeiro movimento, você deve caminhar 1000 côvados. 1000 côvados equivale a aproximadamente 465 metros. Para melhorar a nossa conta nessa noite, vamos considerar 500 metros, meio quilômetro. Então você vai andar meio quilômetro, e vai o Ezequiel, e ele está no rio, e percorre meio quilômetro, 500 metros. E ele percebe, diz o texto, que as águas começam a bater no seu tornozelo. E depois o anjo diz de novo, ainda não acabou, você vai andar mais 1000 côvados, mais 500 metros, você vai chegar a 1 quilômetro desse rio. E diz o texto que agora as águas começaram a bater no joelho do Ezequiel. E o Ezequiel diz, ainda não acabou o processo, ainda não acabou o projeto, ainda não acabou o que Deus quer falar com você. Pegue o cordel de medir e avance mais 1000 côvados, mais 500 metros. E vai lá ele já 1,5 quilômetros. E nesse momento as águas começam a pegar na sua cintura. E o anjo disse para ele assim, ainda não acabou o projeto, ainda não acabou o que eu tenho para você, ainda não acabou o que eu quero revelar a você. Pega o cordel de medir e avance mais 1000 côvados. Então, quando ele chega a 2 quilômetros de onde ele estava, diz o texto que não dá mais pé. Agora ele precisa mergulhar. Primeiro movimento, até o tornozelo. Segundo movimento, até o joelho. Terceiro movimento até a cintura. Quarto movimento, não dá mais pé. 2 coisas nos importam aqui para interpretar esse texto. A sua Bíblia está aberta. Primeiro, olha comigo o versículo 1. De onde fluem as águas? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Grife isso na sua Bíblia. De debaixo do limiar do templo. As águas desse mistério que envolveu Ezequiel não nasciam no palácio do rei. As águas desse mistério não nasciam de uma instituição financeira, não veio do Banco de Israel, não veio do Palácio de Israel. As águas desse mistério vieram do templo. Naquela época, o templo representava a presença de Deus. Em outras palavras, a água que fluiu para que Ezequiel passasse por essa prova diante de Deus, não veio do palácio dos reis, não veio do banco dos banqueiros, veio do templo do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer em 2026. Eu não sei em quem você está depositando a sua confiança. Eu não sei qual é o seu pensamento acerca dos rumos desse mundo. O que eu sei é uma coisa: se as águas que sustentam a sua vida nascem dos palácios de Brasília, você está perdido. Mas se as águas que sustentam a sua vida saem do trono do Todo-Poderoso, eu quero afirmar para você que 2026 será um ano de segurança na sua vida, se você crê que essas águas saem do templo do Senhor e não do palácio dos homens. Ezequiel agora precisa entender que as águas onde Deus quer ensiná-lo, que as águas onde Deus quer se revelar a ele, não vem do palácio, a água vem do templo, a água vem do trono da graça. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer esse ano. Você também não. Uma coisa eu sei: a nossa esperança precisa estar firmada no Senhor. Em primeiro lugar, se você quer que o ano seja novo, vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas. Por quê? Porque no primeiro estágio, 1000 côvados, ele tem controle. Quando a água bate no joelho, quando a água bate no tornozelo, a gente tem controle. A gente não depende de nada. Quando avança mais 1000 côvados e as águas batem no joelho, a gente tem controle. Dá para controlar, dá para sair, para voltar. 1000 côvados depois, quando a água bate na cintura, a gente tem controle. Dá para voltar para a margem, dá para voltar em segurança. Mas quando para de dar pé, aí o seu controle acabou. Você entra num estágio que nós chamamos de dependência. O que são as águas mais profundas da vida? São as águas onde você depende exclusivamente de Deus.
Você não depende do seu talento, você não depende da sua competência, você não depende do seu diploma, você não depende de quanto você ganha por mês, você não depende de quanto acumulou na poupança, você não depende de onde mora, você depende apenas de Deus. As águas profundas da vida são um ambiente da existência onde Deus diz assim para nós: tudo o que existe e acontece com você depende de mim, o Senhor. Para que o ano seja novo, vá para onde as águas são mais profundas. Abra mão do controle, abra mão de confiar na própria competência, abra mão de confiar no próprio mérito, abra mão de confiar apenas no próprio raciocínio e entregue-se num lugar de dependência, onde você se banha nessas águas e sabe que já não dá pé mais, ou o Espírito te ensina a nadar, ou você morre afogado. A boa notícia é que o Espírito nos ensina a nadar. Mas em segundo lugar, repare comigo, por favor, o versículo 8. Para que o ano seja novo, vá para onde as águas são mais profundas, mas para que o ano seja novo, busque saúde espiritual. Em 2026, busque saúde espiritual. Olha o que diz o versículo 8. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina. E quando descem a Campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha que mistério profundo das Escrituras Sagradas. O que é o Mar Morto? O Rio Jordão nasce no topo do Monte Hermon, ele desce e abastece a planície da Galileia, depois ele desce ao deserto da Judeia e abastece o Mar Morto. É morto porque não tem vida. É morto porque o mar aqui da Praia das Castanheiras, o mar da Praia do Morro, tem a cada 1 litro de água do oceano, 30 gramas de sal. Mas no Mar Morto, a cada litro de água, há 300 gramas de sal. Então, o Mar Morto tem uma densidade de sal tão grande que não permite a procriação de vida, não permite que haja peixe. Apenas microbactérias subsistem à densidade do sal na água. Bem, mas diz o texto que esse rio que não sai do palácio, que esse rio que não desce do poder humano, mas que esse rio que desce do trono, que desce do templo, e que o Ezequiel está nadando nele, esse rio vai passar pelo Mar Morto, e quando esse rio entrar no Mar Morto, o Mar Morto fica saudável, começa a ter vida. Para que o seu ano seja novo, você precisa pedir a Deus saúde. Eu tenho pedido a Deus saúde emocional. Para mim. Ou de vez em quando você não se cansa desse mundo tumultuado, desse excesso de notícias, desse excesso de coisas. Ou você não se cansa, às vezes, porque se na vida você tivesse que pagar apenas pelos seus erros, estava ótimo. Todo mundo aqui é homem e mulher o suficiente para pagar os erros que cometeu. Mas é que na vida você começa a pagar conta que nem é sua. Você começa a sofrer por erros das pessoas que você ama, por más escolhas das pessoas que você ama. E aí você tem que sofrer pelos erros que você cometeu, você tem que sofrer pelos erros de quem você ama cometeu, e você tem que sofrer pelos erros de gente que você nem conhece, que faz com que esse mundo seja esse caos constante. Ou nós colocamos os nossos joelhos na terra e pedimos: Deus, nos dê saúde emocional, ou já era. Saúde. Diz o texto que por onde essa água passa, vai trazendo saúde. Final do versículo 8. Cujas águas ficarão, mais uma vez, cujas águas ficarão saudáveis. Para que o ano seja novo, peça saúde para Deus. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Eu sei que todo dia 31 de dezembro Deus ouve aquelas orações do tipo: ano que vem eu vou fazer exercício todo dia. Ano que vem vai ser o ano. Ano que vem vou me libertar do mondiário, eu vou para a academia. Mas é essa coisa mesmo, irmão, Deus sabe. Você acha que Deus não tem senso de humor? Ele fica lá, é mesmo, filho? Vai, né? Vai até dia 6, o seu entusiasmo. Veja só, irmãos,
precisamos fazer um compromisso com Deus para termos saúde. Saúde emocional, saúde física, equilíbrio. Eu quero afirmar no poder e na autoridade de Jesus, que se você se banhar nessas águas profundas, Deus te dará saúde. Quantos aqui podem hoje dar um testemunho público de que entraram em 2025 com um diagnóstico e que estão saindo de 2025 curados do diagnóstico que receberam? Tem alguém aqui que queira testemunhar publicamente? Bota sua mão levantadinha aí. Olha que coisa linda. Olha, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha que coisa linda. Tanta gente que entrou nesse ano com um diagnóstico e está saindo desse ano sem diagnóstico. Deus continua maior que o câncer, Deus continua maior do que a doença, Deus continua maior do que os problemas. Deus quer dar saúde para você. Mas em terceiro lugar, repare comigo, por favor, o versículo 9. Para que o ano seja novo, peça a Deus para transformar a morte em vida. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Para que o ano seja de fato novo, peça ao Todo-Poderoso para transformar a morte em vida. Talvez seu casamento esteja morto. Peça para o rio passar e transformar a morte em vida. Talvez a sua alegria esteja morta. Peça para o rio passar e transformar a morte em vida. Talvez o seu equilíbrio, a sua temperança estejam mortos. Peça para Deus transformar a morte em vida. Talvez a sua conta no banco esteja morta. Peça para Deus transformar a morte em vida. O texto diz que onde esse rio que sai do templo, que onde esse rio que sai da presença de Deus passa, a morte é transformada em vida. Para que o ano seja morto, eu e você precisamos firmar um compromisso com a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, na direção do Espírito Santo. Você que em algum dos 365 dias desse ano pensou em tirar a sua vida. Estou falando com você agora. Você que sentiu um desânimo muito grande. Você que em algum momento deste ano recalculou a sua rota e chegou a uma conclusão de que a vida não vale a pena. Você que começou a ouvir vozes dizendo que você tem que ceifar a sua vida. Então, a palavra para você. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. E nessa noite eu rogo ao Espírito Santo que sobre nós derrame um bálsamo, que saiamos por essas portas com vontade de viver. Com vontade de viver, meu irmão. A vida tem que ser mais do que nascer, crescer, em alguns casos reproduzir para depois morrer. Entre nascer e morrer, a vida tem que ter substância, para que ela não escorra entre os nossos dedos. Eu quero dizer para você que Deus tem projetos para a sua vida e que vale a pena viver. Nessa noite, Deus retoma o teu gosto pela vida e eu creio nisso no poder do nome de Jesus. Diz o texto que por onde esse rio passa, aquilo que é morto vai se transformando em vida e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Você pode ler essa expressão comigo? E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Sabe qual que é a minha oração nessa noite? Passa aqui, rio. Você crê nisso? Passa aqui, rio. Há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso. E esse rio passa quando o povo de Deus está reunido. E a minha oração nessa noite é que esse rio passe nas suas emoções, esse rio passe na sua casa, esse rio passe na sua descendência, esse rio passe nos seus negócios, esse rio te encha de esperança, esse rio te encha de fôlego, esse rio te dê vontade de viver. Mas em quarto lugar, repare comigo o versículo 10. Para que o ano seja novo, vá para onde as águas são mais profundas, tenha saúde espiritual, peça que a morte seja transformada em vida. Mas em quarto lugar, repare comigo por favor, versículo 10, para que o ano seja novo, creia na provisão divina. Isso é um detalhe sutil do texto, verso 10 diz assim: junto a ele quem?
o rio, obrigado aí a meia dúzia aqui, junto ao rio, se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estenderem as suas redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse rio que vai parar lá no Mar Morto, onde não existe vida, mas o rio levou vida para o Mar Morto. Aquele povo que vive na região do deserto da Judéia, que não pode usar o mar como obtenção de lucro, como dignidade para a família, precisam se preparar, porque aquilo que era morto agora será lugar de pescadores. E não apenas pescadores, mas pescadores que vão pescar espécies de peixes valiosas. E essas espécies de peixes que são valiosas, diz o texto, estarão em multidão, estarão em grande quantidade. Então perceba a lógica do texto. Aquilo que era morto agora vai levar dignidade para o pescador. Então o sujeito que não tinha nada para fazer, agora ele é um pescador. O sujeito que não tinha obtenção de renda, agora ele é um pescador. Mas tem pescadores em outros lugares. Mas nesse lugar onde o rio passou, diz o texto, que o pescador vai pescar um peixe valioso, acredita, um badejo. E vai pegar esse peixe valioso, e diz mais, será em grande quantidade. Aí eu fico me colocando no lugar desse pescador. Primeiro, não tinha peixe. Aí Deus diz assim, você vai ser um pescador. Segundo, o cara que já não estava esperançoso de nada e agora vai ser um pescador. Deus diz para ele uma segunda coisa, eu vou dar para você a espécie de peixe que ninguém tem. Obrigado, Senhor. Aí Deus diz uma terceira coisa, essa espécie de peixe que ninguém tem, que agora você vai pescar, vai vir numa quantidade absurda, prepare as redes. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus resolve abençoar, Ele resolve com gosto. Quando Deus resolve abençoar, quando Deus coloca a mão para abençoar, quando Deus determina que vai abençoar, é com gosto. Não é meia bênção. Não é um Deus mesquinho, não é um Deus que tem prazer na miséria, não é um Deus que se compraz em não levarmos dignidade para a nossa casa. Que em 2026 as suas mãos estejam adestradas para a batalha, para que você leve dignidade para a sua mesa. Que em 2026 a provisão de Deus flua como um rio na sua vida. Que em 2026 você conquiste provisão. E que em 2026 você perceba que os melhores peixes e a melhor quantidade sempre virá das mãos do Todo-Poderoso. Para que o ano seja novo, creia na provisão divina. Terão pescadores com espécies raras em grande quantidade. Mas em quinto e último lugar, repare comigo o versículo 12, para que o ano seja novo. Creia na cura. Creia na cura. Diz o versículo 12 assim: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Olha o raciocínio do texto, presta muita atenção. O texto está dizendo assim: porque as águas saem do santuário, as suas folhas serão remédio. Precisa de remédio quem está doente. Precisa de remédio quem necessita de cura. Precisa de remédio a alma batida. Precisa de remédio a mente transtornada. Precisa de remédio o corpo desajustado ou o equilíbrio desajustado. Precisa de remédio aquele que pensa que é uma máquina. Precisa de remédio aquele cujas emoções falham. Quem aqui não teve um dia mal nesse ano, meu irmão?
Todo mundo tem a mesma coisa da vida. Tem dia que se acorda com vontade de vencer e de conquistar. Tem dia que se acorda e nem da cama quer levantar. Essa é a vida. Tem dia que talvez você perceba que tem tudo o que quer. Mas vem um desequilíbriozinho na mente, um abatimento da alma. Aconteceu com Elias, aconteceu com Gideão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Abacuque. Não vai acontecer comigo. Tem dia que parece que a conta não fecha. Tem dia que você se sente perseguido e não tem ninguém te perseguindo. Ninguém. Você fala assim, o mundo todo está contra mim. Você nem é tão importante assim. O mundo todo está contra você. O mundo todo nem sabe quem eu sou e quem você é. Ah, pastor, minha vida está paralisada. É inveja. Você tem um vidão que é uma coisa extraordinária, né? Cinematográfico a sua existência. Não, é porque tem dias que a nossa emoção está tão fragilizada que nós nos percebemos aquém do que somos. Aquém do que somos. Isso acontece comigo direto, irmão. Sou pastor, lidero uma igreja, tenho uma família ajustada e acontece comigo. Tem dia que você acorda e você se sente aquém do que você é. Aquém. As suas emoções vão te traindo. Uma angústia injustificada vai tomando conta do seu peito. Você tem o recurso, você tem saúde, você tem uma casa ajustada e deu uma ziquezira na cabeça. Acabou. Tem dia que você pensa que o mundo todo está contra você. Eu já atendi muita gente com uma preocupação. Pastor, meu vizinho fez um trabalho contra mim. Fulano lá no meu trabalho fez um trabalho contra mim. Eu soube que ela botou o meu nome na boca do sapo e amarrou. E assim, eu sei que existe esse lado da religião, eu sei que existe essas coisas. O problema é quando a gente se preocupa e se esquece que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E onde repousa o sangue de Jesus, não tem olho gordo, olho magro, não tem... Onde está o sangue de Jesus, o diabo não toca. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne, foi derramado sobre mim e sobre você, nos protege. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que nós fomos selados pelo Espírito. Tem um selo do Espírito em você, tem um selo de Deus na sua vida. Então, sinceramente, um dia eu respondi para uma irmã, minha esposa acha que eu fui mal educado, mas esse é o papel da esposa mesmo. Eu falei, minha senhora, ela falou, pastor, o que o senhor acha? Botaram, a colega lá do trabalho botou meu nome na boca do sapo. Eu falei, eu acho que o sapo morreu à toa, coitado. Isso não é um problema da igreja, isso é um problema do IBAMA. Porque você está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, meu irmão. O remédio santo de Deus parou na sua vida. Entre em 2026 sem medo, porque Deus já está lá. Eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal, plano para vos dar um futuro agradável. Pegue as suas emoções, pegue o seu temperamento, pegue o seu jeito de ser, pegue a sua angústia, deposite aos pés do Salvador e receba a cura que há no nome de Jesus. Vamos entrar em 2026 curado nas nossas emoções. Vamos entrar em 2026 curados no nosso temperamento. Vamos entrar em 2026 com saúde espiritual. Pastor, como é que a gente faz isso? Tem várias formas. Você pode ir para um psicólogo, tem vários aqui na igreja, tem aqui para atender. Você pode ir para um psiquiatra, você pode tomar um remedinho legal. Tudo isso é maravilhoso e eu concordo. Mas em fazendo tudo isso, faça uma outra coisa também. Se reconecte com o Senhor e peça ao rio que te molhe. Peça ao rio que invada o seu interior. Peça que Deus te leve nas águas profundas, onde você vai depender só dele e de mais ninguém.
Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ser durão ou ser durona o tempo todo. Assuma a sua fragilidade. Vá lá para o fundo do rio, onde não dá pé. Vá lá para o fundo do rio, onde a sua competência afunda. Abrace a sua fragilidade. E lembre-se da palavra de Deus que diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando estou fraco, é ali que eu estou forte. Louvado seja o nome de Jesus. Diz o texto sagrado, concluo: o seu fruto servirá de alimento e a sua folha servirá de remédio. Tem remédio de Deus para o seu casamento. Tem remédio de Deus para a sua família. Tem remédio de Deus para as feridas abertas da sua alma. Tem remédio de Deus para a mente cheia, sobrecarregada. E Jesus continua dizendo para nós: podem vir a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, porque eu posso aliviar vocês. O descanso para um discípulo de Jesus, o descanso para um crente em Jesus, não são as férias. Eu sei que tem muita gente aqui de férias na nossa linda cidade, mas o descanso para quem é de Jesus não é férias, porque depois o trabalho volta. E eu não queria te desanimar não, quando você volta o trabalho está lá te esperando acumulado. Acumulado. Eu saio de férias, quando eu volto, está acumulado 3 vezes. O descanso não é férias. O descanso não é o sábado. O descanso não é o domingo. O descanso não é a cadeira na praia. O descanso para nós é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. E Ele está aqui. Ele quer te dar descanso. O descanso para o crente não é um dia, não é um período, não é um lugar. O descanso para nós é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E Ele continua dizendo para você: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para que o ano seja novo, vá para onde as águas são mais profundas. Para que o ano seja novo, tenha saúde espiritual. Para que o ano seja novo, peça que a morte seja transformada em vida. Para que o ano seja novo, creia na provisão divina. Para que o ano seja novo, receba a cura. Porque nesse rio tem peixe, nesse rio tem provisão, nesse rio tem dignidade, mas nesse rio tem remédio. Tem remédio de Deus para a sua alma, tem remédio de Deus para a sua vida, tem remédio de Deus para o seu coração, tem remédio de Deus para a sua família, tem remédio de Deus para essa sociedade doente, sobrecarregada, para a sociedade do burnout, do infarto, do AVC. Tem remédio de Deus para tranquilizar a sua vida, tem remédio de Deus para você viver esse ano na dependência do Todo-Poderoso. Eu concluo dizendo o seguinte: Deus colocou diante do Ezequiel um cordel de medir. 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados. Jesus disse que nenhum de nós, com as nossas preocupações, podemos acrescentar um côvado à nossa existência, à nossa estatura. Se tiver um barbante na minha mão, como tinha na mão do Ezequiel, eu não sei até onde vai. Eu espero em Deus viver esse ano todo que está entrando. Ah, como eu espero, eu gosto de viver. Mas nenhum de nós sabemos. Mas nenhum de nós sabemos mesmo. A gente não sabe até onde o barbante vai. Mas uma coisa a gente sabe: quem está lá na outra ponta segurando. E quem está lá na outra ponta segurando é aquele que nunca falhou em nenhuma de suas promessas.
É aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É aquele que pode todas as coisas. É aquele que no Pentateuco, que vai pisar na cabeça da serpente. Nos livros históricos, o herdeiro definitivo do trono. Nos livros poéticos, o que se assenta num alto e sublime trono. Nos livros proféticos, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O sol da justiça, que traz cura nas suas asas, o que vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Nos evangelhos, ele é aquele que veio como um homem para conhecer as nossas dores e morrer por nós. Em Atos, ele é o dirigente da igreja. Nas cartas, ele é o Senhor da igreja. Em Apocalipse, ele é aquele que vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, que ele nos encontre onde as águas são mais profundas. Nós vamos fazer ainda duas coisas essa noite. Nós vamos cantar uma canção. Em seguida nós vamos nos ajoelhar, apresentando o ano de 2026 ao Senhor. E a minha oração por você é que esse rio passe na sua casa, passe na sua vida, passe na sua história. A minha oração por você é que 2026 seja um ano de provisão, que não falte pão à sua mesa, que não falte graça aos seus olhos, que não falte temperança ao seu coração, que não falte equilíbrio à sua mente. E que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra todas as vossas necessidades. Não alguma delas, não parte delas, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus te abençoe. Com seus olhos fechados, como um símbolo, repita assim comigo: em 2026 eu terei a provisão do alto, e Jesus será o meu remédio. Que o rio do trono de Deus inunde a minha vida. Você pode se ajoelhar onde você estiver. Nós vamos consagrar ao Senhor o ano que está chegando. Se você não pode se ajoelhar, não se constranja, em pé mesmo, sentado. Mas se você pode, se ajoelhe agora. Se você está ao lado da sua família, ajoelhe e dá a mão. Ajoelhe e coloca a mão no ombro. Eu quero te dar alguns segundos, você e Deus. E logo em seguida nós vamos orar juntos. Santo Deus e eterno Pai, nós não estamos aqui reunidos diante de uma ideia. Nós não estamos aqui reunidos diante de uma estátua. Nós estamos reunidos diante do Deus vivo, do Deus que tem todo o poder, do Deus que tem toda a autoridade, do Deus que tem planos e projetos para a nossa vida, e o Deus que não permitirá que esses planos sejam frustrados. O Deus que quer que tenhamos contigo, ó Pai, intimidade. Leva-nos para onde as águas são mais profundas. Nós te agradecemos, Deus, por esse ano, pelos dias bons e os maus. Nós te agradecemos pelos dias em que fomos honrados e os dias que nos sentimos humilhados. Nós te agradecemos pelo dia da saúde e pelo dia da doença. Nós te agradecemos pelo dia do elogio e pelo dia da crítica.
Nós te agradecemos porque em todos os dias o Senhor esteve conosco. E agora, agradecendo ao Senhor pelo ano que passou, ajoelhados, nós consagramos a Ti o ano que está vindo. Que 2026 seja o ano da bondade do Senhor sobre nós. Que 2026 seja um ano da provisão do Senhor sobre nós. Que em 2026 o Senhor nos leve para onde não dá pé e que possamos nadar no oceano da graça. Que no culto do último dia de 2026 estejamos aqui ajoelhados diante da Tua presença, gratos por tudo quanto o Senhor fez. O Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Os nossos joelhos estão dobrados, o nosso coração está dobrado, reconhecendo que 2026 só faz sentido na Tua presença e que não nos falte a Tua presença em 2026. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Cristo Filho e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Está consagrado ao Senhor o ano de 2026, meu irmão. Deus seja louvado. Um feliz ano novo para você. Um feliz ano novo para a sua família. Dê um abraço em alguém.